Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ver um pouquinho polaridade das moléculas. A polaridade das moléculas, ela vai poder seguir dois critérios. A gente vai poder descobrir a polaridade da molécula pela diferença de eletronegatividade do átomo ou pela geometria molecular. A primeira, que é a diferença de eletronegatividade, a gente vai precisar relembrar o que é eletronegatividade. Então, a eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem para atrair elétrons. Então, entre dois átomos, sempre ele vai ter uma capacidade maior de atrair um elétron do que o outro, tá? E isso é a eletronegatividade. Cada um tem a sua, elas são sempre diferentes uma da outra, e é por essa diferença de eletronegatividade que a gente consegue ver a polaridade da molécula. Esse é um dos jeitos, tá? E o outro é a geometria molecular. Primeiro a gente vai ver como que a gente faz observando a eletronegatividade. Então eu dei aqui alguns exemplos. O primeiro é quando os átomos são iguais. Então, aqui no exemplo, eu coloquei dois átomos de hidrogênio ou dois átomos de nitrogênio. O primeiro exemplo forma o H2, que é o gás hidrogênio, e o segundo forma o N2, que é o gás nitrogênio. Como eles são iguais, a capacidade de atrair elétron é igual. Então, quando a gente tiver átomos iguais, a gente vai dizer que eles são apolares. Por quê? Não há diferença de eletronegatividade entre os átomos. Então, quando não tem diferença, eles vão atrair igual. O que é polaridade? É quando eu vou formar um dipolo, né? É lógico que a gente está revendo aqui, mas é quando, por exemplo, eles vão atrair, o hidrogênio vai atrair elétron, e esse também. Como eles estão atraindo na mesma proporção, porque eles são iguais, eu não vou ter uma carga positiva ou negativa mais forte em nenhum dos dois lados. A mesma coisa o nitrogênio. Então, quando os átomos são iguais, a gente vai dizer que a molécula é apolar. Segundo caso, átomos diferentes. A gente vai ver a questão da eletronegatividade, a gente vai ver quando os átomos são diferentes, a molécula vai ser polar. Por quê? Aqui eu tenho o HCl, que é o ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio. Eu vou ver que o hidrogênio é diferente do cloro. Então, se eles são diferentes, um dos dois atrai o elétron com mais intensidade do que o outro. No caso desses dois, quem vai atrair o elétron com mais intensidade é o cloro. Como que eu sei isso? Tem como ver na tabela periódica, que depois eu vou ensinar para vocês, e tem também uma tabela de eletronegatividade, tá? Então, entre eles dois, o cloro ele vai atrair o elétron com mais intensidade. Então, vai ficar uma carga negativa maior no lado que tem o cloro. Se desse lado vai ficar uma carga negativa maior, do outro lado vai ficar uma carga positiva maior. Quando isso acontece, a gente chama a molécula de polar. Então, quando os átomos são diferentes, as moléculas vão ser consideradas polares. O outro exemplo aqui é o HBr, né, o ácido bromídrico. E aí, a gente, então, só voltando, átomos iguais, apolar. A molécula é apolar. Átomos diferentes, a molécula é polar. Outra forma de observar a polaridade é considerar a geometria molecular. Então, a palavra geometria vocês já conhecem. A gente vê lá quando é criança, né? As formas geométricas. Tem o círculo, tem o quadrado e tal. Então, a molécula, ela tem uma geometria também. É lógico que os nomes são diferentes, depois a gente pode retomar os nomes, porque esse é um assunto de outra aula. Mas quando a gente vê a geometria molecular, a gente também consegue perceber se a molécula é polar ou apolar. Então, por exemplo, no primeiro exemplo aqui, que é o CO2, que é o dióxido de carbono, que a gente chama de gás carbônico, eu tenho aqui o carbono e dois oxigênios. Vocês estão vendo que eles estão organizados aqui em linha reta? Eles estão organizados em forma linear. Então, o oxigênio ele vai ter mais eletronegatividade ou uma eletronegatividade maior do que o carbono. O que isso quer dizer?
O oxigênio, ele atrai os elétrons com maior intensidade do que o carbono, certo? Então, na hora que eu coloco aqui a molécula, eu tenho oxigênio nos dois lados, nas duas pontas. Então, esse oxigênio vai atrair mais elétrons do que o carbono e esse também. Quando isso acontece, a gente vai falar que formou um momento dipolar igual a zero, tá? E o que quer dizer isso? Quer dizer que o elétron ele vai ser atraído tanto para cá quanto para cá na mesma intensidade. É lógico que tem todo um cálculo para fazer dos vetores, mas como a gente está só revendo, então eu vou só simplificar para a gente entender o que está acontecendo, tá bom? Então ele vai atrair para cá e para cá. Então não ficou nenhum lado da molécula mais positivo ou mais negativo. Como isso aconteceu, eu vou chamar essa molécula de apolar. Agora, olha o exemplo aqui embaixo. A água. A água é H2O. Eu tenho 2 Hs e um O, mas ela não está organizada em forma linear. A forma de organização da água é diferente. Então, o que isso vai acontecer? O oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o oxigênio vai atrair o elétron com mais intensidade. Então, aqui onde está o oxigênio vai ficar mais negativo. A gente vai dizer que o vetor resultante é diferente de zero. Quando a gente fizer aquele cálculo que eu falei para vocês que existe, ele não vai dar zero. No de cima ele dá zero, porque são iguais os dois lados, né? Vai dar zero. Aqui não vai dar zero, por quê? Porque o oxigênio ele está numa posição diferente e ele puxou, ele atraiu os elétrons mais para o lado onde ele está. Então, quando isso acontece, é polar, tá? Agora vocês têm 4 exercícios para classificar as moléculas em polar ou apolar. Como que vocês vão fazer isso? Primeiro, vocês vão pesquisar na internet qual é a geometria molecular de cada uma, para poder desenhar a molécula. Depois que vocês copiem, por exemplo, primeiro O2. Como que é a molécula de O2? Então, vocês vão colocar lá no Google, molécula de O2, e vai ver o formato dela. Olhou o formato, aí você vai pensar, será que para eu classificar essa molécula em polar ou apolar, eu tenho que olhar a geometria da molécula? Ou será que só olhando a eletronegatividade eu já consigo? Aí você pensa um pouquinho, vocês podem se organizar em duplas, se preferirem, tá? E aí vocês respondam. E aí vai para o próximo, NH3, HF e o CO.